Quem é que nunca disse agora é que é? O teu problema, e da maior parte das pessoas, é que o agora que é começa na próxima segunda-feira. Só que na próxima segunda-feira entras de férias. E quando terminar as férias, aquele jantar de amigos. E o problema acaba por ser, esperas um momento perfeito para começar. O agora é que é, passa para o ano que vem. Depois passa para o ano a seguir. Depois para o ano a seguir. E neste episódio vamos mostrar porque é que isso é errado. Porque é que estás neste loop constante de é agora, mas afinal não é. É para o ano, mas afinal não é. É antes do verão, mas afinal não é. E vamos estar-vos aqui a dizer porque é que tu falhas e podes evitar completamente isto. Hoje trago aqui o Francisco para falarmos um bocadinho porque é que a tua dieta continua a falhar apesar de tu saberes ou dizeres que sabes o que é que tens que fazer. Já dominas tudo na realidade, não é? Já viste os nossos manuais, já viste os manuais dos outros, já viste na net, já viste no chat, já viste os e-mails. E hoje nós vamos dar-vos ainda mais uma ferramenta, que é o nosso podcast de como é que vais sair deste loop e porque é que a tua dieta falha todos os anos. Yeah. E não é por causa das meias do Francisco, aviso já. Quem ainda não sabe esta última parte do início deste episódio, sejam atentos, que ele anda a apanhá-los todos. Eu arranjei aquelas meias dos Pokémons, meus caros ouvintes. O vosso Francisco está a jogar paddle mais do que eu alguma vez imaginei. E arranjei umas meias do Pokémon, porque uma pessoa pode falhar 1200 bolas, mas pelo menos tem as melhores meias daquele campo. Agora, isto é importante dizer porque nós estamos a gravar este vídeo e está naquela altura do ano. É agosto. Mais um agosto em que tu tiveste que encolher o umbigo para dentro nas fotos na praia. Mais um agosto em que tu foste para um churrasco e estava toda a gente em forma, menos tu. Mais um agosto em que tu disseste que ias ter aquele corpo definido e musculado. Lembras-te em janeiro ou em dezembro, na mesa de Natal, que estavas a dizer que era desta que era. Mas depois chegou janeiro e tinhas muito trabalho. Fica para fevereiro. Eis, mas não deu, foi um mês muito rápido. E depois março veio o carnaval. E depois veio a Páscoa. Epá, não, mas agora entre a Páscoa isto vai ser até o verão. E depois nunca é. E foi a mesma merda o ano passado. E é sempre a mesma coisa. Por mais que tu treinas duro, até comes bem, evitas doces e fritos, continuas a sentir que estás em dieta, fazes tudo, mas a culpa é do teu metabolismo, ou falta do alimento certo, ou falta de suplementação, mas muito provavelmente não é nenhum destes problemas que te está a faltar. E isso é fantástico porque não é por causa do teu metabolismo não estás tramado, nem é a tua genética que te vai impedir ou te vai obrigar a ficar com barriga ou com gordurinhas nos laterais dos flancos para o resto da tua vida. Não. Há solução para isso. E não é gastar dinheiro em suplementação e também não é perderes mais tempo no ginásio ou fazeres cardio como se não houvesse mais nada para fazer na vida. No entanto, é provavelmente a solução que tu estás a afastar ou a evitar há demasiado tempo. Meu caro António, estamos prontos para este podcast hoje ou nem por isso? Acho que estamos os dois ainda com olhos demasiado inchados para este podcast. Não, mas o café está quase a bater, estou a sentir. Tá? É o que te falta, café, para perderes peso. Era bom. Ele só serve para aumentar a ansiedade. Portanto, vamos tocar então o que é que podes ou o que é que tens que fazer para que a tua dieta não falhe a partir de agora. Para agosto já vai um bocado tarde, provavelmente. Antes do Natal tem tudo para dar certo. Ponto número 1. E ligado ao episódio que publicámos na semana passada. Já alguma vez fizeste tracking de alguma coisa ligada com a tua alimentação? Não estou a falar de se já instalaste todas as apps que existem. Que a tua lista de desejos ou antigas aplicações vai de MyFitnessPal ao LifeSum. Há aplicações que eu nunca ouvi falar na vida. É literalmente de... Tu sabes quando é que o teu peso subiu e desceu? É porque isso vai te ajudar muito. Bom, acho que o ponto número 1 aqui é como é que tem sido a tua rotina? Como é que a podes mudar? E aqui acreditem, ajuda muito terem alguém que puxe por vocês.
exemplo, eu sei como é que tenho que perder peso, já perdi antes de entrar no mundo do fitness, mas ires ao pormenor com uma nutricionista ou uma pessoa, treinadora, eu por acaso estou com nutricionista agora, que te olhe para ti e diga, ok, vamos sentar aqui uma hora, como é que é a tua alimentação? Olha, como isto ao almoço, como isto ao pequeno almoço, como isto ao jantar, lanche, não lancho, janto 2 vezes fora por semana, ok. Estás mais gordo ou mais magro? Não sei. Ponto no Nine mundo, times out of passamos ten logo mal. estás mais gordo. Hã? Yeah. Mas provavelmente a primeira coisa que vais dizer é não estou como eu quero. Ok, então vamos começar a mudar as coisas daqui, a partir daqui. E é daqui que vais ter que perceber onde e o que é que vais mudar. E não estou a falar de alimentos. Porque honestamente, tipo, se tu estás a ouvir este podcast, tu já sabes que se queres emagrecer, tu tens que estar em déficit calórico. Já estás farto de ouvir esse termo vomitado nas redes sociais. Tens que comer menos do que gastas a gastar mais do que comes. Sim, parabéns, no shit, Sherlock. Sabes que deves evitar determinados tipos de alimentos em determinadas quantidades, que deves ter uma estrutura alimentar pronta para tu seguir, saberes exatamente o que é que comes, o que é que não comes, para facilitar o teu dia a dia e não seres apanhado com imprevistos. No entanto, o teu problema não é tu não saberes o que tens para fazer. Na maioria dos casos, tu sabes o que é que tens para fazer. Vais deixando para amanhã. Eu compenso amanhã. Hoje não faz mal. Começa sério na próxima segunda-feira. E ficas neste loop. Tu até fazes dieta bem 3, 4, 5 dias da semana. Mas depois passas 2 ou 3 deles a estragar aquilo que tu gostas. Ou então um desviozinho transforma-se em 30. Era só uma bolachinha do armário dos miúdos, mas de repente foi meio pacote. Era só um copo na sexta-feira à noite, mas foi o copo e o jantar e o almoço de sábado e o almoço de família de domingo. E isto acontece porque tu entras perpetuamente nesta situação de ninguém está a ver, eu posso fazer na mesma. Compenso para a semana. Faço melhor depois. Começo na segunda-feira. E enquanto tu te permites isso, porque estás sozinho nisto, tu vais perpetuando. E aqui há duas coisas que estão a acontecer. É que tu sentes que estás a esforçar-te, ou que estás a fazer tudo certo, falta o quase, estás a fazer as coisas certas 60 ou 70% das vezes. E isso não chega para 50% dos resultados sequer. E depois é o facto de quando tu estás a fazer isto sozinho, tu permites-te adiar. Há uma grande diferença entre. Aliás, vou-te perguntar mesmo. Se não verificassem a hora de entrada e a hora de saída no teu trabalho, tu chegavas a horas e saías a horas? Ou chegavas mais tarde e saías mais cedo? Se não tivesse um deadline para entregar aquele projeto no trabalho, entregavas na sexta-feira e ficavas a trabalhar até às tantas se fosse necessário? Ou deixavas ou ainda estava por fazer? O que é que tu fazes quando o teu filho não tem boas notas na escola e tu já lhe pediste para ele estudar e ele diz que estuda? Não o metes numa explicação, num ATL ou o que seja, para garantir que ele faz o que tem de ser feito? Então porque é que quando toca contigo, estás se calhar há meses ou há anos a dizer que vais emagrecer e que vais fazer isto e aquilo e aquilo outro, mas a única coisa que garante que tu o fazes, porque o teu problema já não é. Uma coisa é quando tu não sabes minimamente o que fazer, não sabes o que é comer bem ou não comer bem, o que é fazer ou não fazer dieta. Outra coisa é quando tu tens uma ideia do que é que tens para fazer e não o cumpres. E isto aplica-se obviamente na dieta como se aplica noutras áreas da vida. O António estava a falar, ele tem nutricionista, eu tenho o meu coach também de negócio, que são pessoas que literalmente para as quais eu pago não é só para o que fazer, mas é para garantir que eu faço o que tem de ser feito. Porque somos seres humanos, tipo, há coisas que são desconfortáveis para ti, vai-te apetecer muitas vezes e pelo aquele prazer imediato, é só hoje e não sei o quê, mas a malta do É Só Hoje tu conheces, são os gajos todos que estão na mesa de jantar contigo no jantar de Natal de dezembro e que todos os anos dizem que vão fazer dieta, mas que foi só hoje, e que há anos e anos e anos que aquilo já nem é barriga de cerveja, parece que estão grávidos e só vai piorando. Enquanto tu vês claramente qual é a diferença entre esses gajos, o que começa para a semana e não sei quê, daqueles que realmente têm um corpo do caraças. Por norma também têm uma carreira do caraças, também têm uma gestão familiar do caraças, porque não são pessoas de deixar para depois. E aqui vou mesmo lançar, já estou a falar a bem, mas eu queria mesmo lançar isto, porque acho que é importante, porque também já passei por isso. Quanto mais vezes tu tentas e falhas, menos tu acreditas que consegues.
Começas a culpar outras coisas, é o teu metabolismo, é o teu horário, é a tua agenda, é isto e aquilo, mas depois é fodido quando tu vês que há alguém que tem o antes e depois que tu querias ser para ti, que tem uma vida ainda mais complicada e mais caótica do que a tua. E a única merda que mudou ali foi aqueles gajos tiveram alguém a garantir todas as semanas que eles fazem o que tem de ser feito. E a adaptar a merda do plano quando as coisas estão caóticas e não tenho tempo para nada, mas pelo menos tipo, como eu sei que tenho aquele gajo a quem eu vou ter que dizer às sextas-feiras, ou aos sábados, ou aos domingos, fiz isto, isto e isto, eu já não deslizo. Porque sei que eu tenho alguém a ver e que me vai dar na cabeça. Ou que tenho compromisso com alguém para eu não me desleixar. Porque quando é só contigo, compensa, pá. E a verdade é que temos alunos que nós não montamos as coisas, mas não ensinamos nada na realidade. Eu tenho muita máxima de quem tem um acompanhamento comigo não vai só treinar, vai perceber o porquê de estar a fazê-lo. Mas há alunos que já sabem o porquê. O que é que lhes falta? Falta-lhes isto. Falta alguém que esteja lá para ver os resultados. Alguém que, uma vez por semana ou duas em duas, olhe e diga: não estamos aí na direção certa, o que é que se passa? E não falamos muito disto mesmo no nosso podcast, mas que é importante e que é se calhar, também um bocadinho da sociedade que vivemos hoje em dia, olhar passado uma ou duas semanas e dizer: meu, parabéns, estás aí bué bem, força, estou aqui contigo. Muitas vezes nós nem tocamos isto no podcast, mas garanto que ajuda. Tens um bacana que uma vez por mês ou quando calha diz: puto, eu estou a ver o sacrifício que estás a fazer, parabéns, estamos aí no caminho certo, vais conseguir. E esta merda faz uma diferença do caraças, porque saberes é bonito a parte de aí o pessoal não viu os sacrifícios que eu fiz para estar aqui, aquelas frases e reels que aparecem no Instagram, mas acredita que muitos deles tiveram alguém por trás a ver e que se calhar naqueles momentos downs disse: mano, hoje não foi um bom dia, mas nas últimas 2, 3, 4 semanas, últimos 2 meses, tiveste uma evolução do caraças. Olha para ti do ano passado para agora. Boa. Vamos a isto. Correu mal esta semana. O peso subiu 1 kg. Ou pá, estás aqui com um bocadinho mais de gordura do que estavas à espera. Ok, não é o que queremos. Já tiveste melhor, mas olha um ano atrás. E isso vai-te facilitar muito. Não só a história de... E nós falamos disto muito e é um tema que se fala muito de... Aí a falta de estrutura e não sei o quê. Ok, não. Tu às vezes até tens a estrutura. Mas tens alguém que te ajuda a manter ela. Porque foi literalmente como eu comecei. Também há um bocadinho negativo hoje em dia. Tu sabes, já leste. Estou aqui para ensinar às vezes muitas das coisas. Sim, posso dar aqui para te ajudar a ter o filtro do que tu leste. Se calhar às vezes é a dificuldade que temos. Mas ser a pessoa que te ajuda a manter no sistema ou na estrutura que o treinador ou tu sabem que funciona contigo. Yeah. Essa é a verdade. E eu vou-nos dar aqui um exemplo um bocadinho pessoal. Nós nunca fomos atletas olímpicos de judo, não podemos dizer que estivemos lá perto disso, mas de certa maneira ter um grupo, um treinador, pessoal dentro do grupo que puxou por nós, se calhar permitiu-nos ter aprendido ou ter dedicado mais tempo àquela prática e ter-nos esforçado mais do que se tivéssemos estado numa equipa que o pessoal ia quando nos apetecia, que não tinha propriamente uma equipa base lá. E a verdade é que muita gente se perdeu, ou atletas que inclusive lhes faltou esta estrutura de equipa, que eles sabiam o que é que tinham que fazer. Eles sabem que têm que ir treinar, sabem que têm que treinar com intensidade, sabem que têm que fazer parte técnica, sabem que têm que treinar pegas, mas tens lá bacanas que, mano, estamos aqui a sofrer contigo, estamos aqui a ver o que é que estás a fazer. Tens uma pessoa tipo, ou um grupo, mas neste caso uma pessoa que diga: então, estava à tua espera e tu não apareceste, que é isto. Faz muita diferença. Tipo, aquele dia que tu te levantas e estás mesmo tipo: não, hoje não ia, hoje caga. Mas depois pensas: ei, eu não tenho que ir, ou aquela pessoa está à minha espera, ou ei, eu não vou ser mesmo gozado, vou levar grande chapada para a escola fora, tão bacana. Não E ao vieste? mesmo tempo também, tipo, a exigência, o standard que tínhamos, tipo, se tu vieres e não estiveres ao teu nível, vais levar. Tipo, vou puxar por ti para tu estares, por mais que estejas em baixo, ok, percebo isso. Foda-se, tu queres isto para ti. Disseste que isto era importante para ti. Também é nos dias maus puxarmos. Não é estar se calhar a 100%, mas não vou deixar que estejas a 50, caraças. Foda-se, tu consegues. Estás a ver? E tocaste aqui num ponto fundamental, man. Ok, tudo bem, é muito importante nós termos alguém a quem prestar contas, porque é exatamente aquela merda que
faz com que tu faças as coisas que têm de ser feitas quando tu não as queres fazer, quando tu habitualmente irias largar. Pá, é por isso que questões dos grupos funcionam também nas questões do deixar o álcool e tudo mais. Há aqueles grupos dos alcoólicos anónimos. Há a prestação de contas, por exemplo, mesmo até entre empresários e tudo mais, tu tens aqueles grupos de trabalho, tipo, para a malta se juntar, ou tu prestas contas ao teu empregador, ou tu tens mesmo até, pá, scoreboards e os teus filhos prestam-te contas a ti. Tem de cumprir isto, isto e isto. Cenas deste género, estás a ver? E a prestação de contas funciona. Até nem que seja muitas vezes, e aqui falo mesmo sinceramente, eu próprio já beneficiei disto, que é, eu prefiro pagar mais, pai, brincando, brincando, eu estou a largar centenas em coaching por mês. Mas a cena é que o facto de eu saber que eu estou a largar aquele dinheiro no meu coach, são mais de 800 euros por mês, garante que eu vou fazer o que tem de ser feito, porque eu não estou a largar aquele dinheiro para não fazer. Ponto. É uma puta de um ordenado mínimo para fazer o que tem de ser feito. Estás a ver? Mas o ponto que tu me disseste, acho que às vezes é muito mais, para alguns tipos de pessoas, é muito mais do que simplesmente teres alguém a quem prestar contas. Porque muitas vezes precisas disso, principalmente quando a tua vida está caótica, teres alguém que te organize e que faça com que tu não caias ou deslizes onde antes deslizarias, mas acima de tudo teres alguém que reconheça aquilo que tu estás a fazer de positivo. E acho que eu próprio falho muito nisso, em mostrar o quanto fazemos isso, porque a verdade é a seguinte, nós temos um bias, um viés interno muito grande para só focar no negativo. Focar naquilo que não foi feito, ou aquilo que não está a ser bem feito. Por mais que tu tenhas acertado 99% das coisas nesta semana, tu estás sempre, mas aquele 1%, tu esqueces tudo o resto. Aquele 1% que não ficou feito. E muitas vezes tu tens, falo aqui da minha experiência enquanto coach, portanto, até é engraçado porque ainda há 3 dias, portanto, hoje é sexta-feira, terça-feira, estava a fazer o update de um meu, um marco, pá, tentado a fazer uma queima de gordura fantástica. Estamos a preparar o casamento dele, portanto, estamos a fazer aqui um processo de queima de gordura, até a preparação do fato e tudo mais, para estar tudo alinhado. Pá, ele tentado brutal, era um gajo que não treinava, que nunca tinha feito dieta na vida, não estava habituado a nada disto, tem estado a ensiná-lo e ele tem sido super proativo. Estás a ver? Teve uma semana onde ficou doente. Ficou doente. Estamos a falar de uma pessoa que já deve ter perdido sensivelmente em média 800 gramas por semana ao longo das últimas 6 semanas. Está ali para um porradão de peso. Estamos muito à frente do nosso objetivo inicial. Estás a ver? Ficou doente e a única coisa que ele conseguiu ver, e eu percebo isto, foi: eu não estou a conseguir cumprir as coisas como eu quero, foi uma semana de merda. E o facto de tu teres alguém do outro lado, neste caso fui eu, esta carinha laroca, a conseguir ver, tipo, a dizer-te, e eu vi e eu pensei, e eu era exatamente a mesma merda que eu estaria a pensar. Vamos falar de uma pessoa que esteve doente, mesmo assim, cumpriu a alimentação. O peso continuou a descer, só não desceu tanto como nas outras semanas porque esteve doente. E eu nem lhe pedi que ele fizesse a dieta enquanto estava doente. Queria era que tu recuperasses, mano. O mais importante é que tu estejas bem. Isso é mais importante do que qualquer semana de dieta ou qualquer 200 ou 300 gramas de gordura perdidas. Isso trata-se depois. Mas mesmo no meio disto, tu consegues evoluir, mas não evoluís tanto. E a única coisa que te vem pela cabeça é: foda-se, foi uma semana de merda. E se tu não tens alguém que te puxe para cima e que te faça ver as coisas que tu fizeste bem, que não foi uma semana de merda, ou às vezes foi uma semana de merda e é justificada. Se tu não tens alguém que te puxe para cima, geralmente aquilo que te vai acontecer é que tu vais descarrilar. Entras no loop negativo. Pá, hoje como isto para afogar as mágoas, agora fico frustrado porque é que eu comi esta merda toda hoje, amanhã estou frustrado, estou triste com o que fiz ontem, meio deprimido, vai outra vez e de repente começa o loop da negatividade a estragar-te essa parte. E muitas vezes teres um prestador de contas, não é só teres um gajo para ralhar contigo, a dizer esta merda tem de ser feita, tem, é teres uma pessoa também que te puxe para cima quando tu fazes as coisas, ou quando a tua vida está caótica, e adaptar-te as merdas a isso. Que acho que muitas vezes o grande problema é tu consegues seguir a tua dieta nos dias normais, e isso é tudo tranquilo, porque é tranquilo para ti, mas e quando tu tens um jantar em cima da hora? E quando te convidaram e tu não estavas à espera? E quando tu vieste fim de semana e não chegaste domingo à noite e não conseguiste ir às compras e preparar a comida e tá, tá, tá. O que é que tu fazes aí? E é aí que tu teres alguém a quem prestar contas, mas também a dar-te direção nos dias onde tu deslizavas, faz uma diferença do caraças. E um ponto-chave que podes ter lido o que tu quiseres, mas eu garanto que ajuda bué. E nós até tivemos uma situação parecida no Ultimate Capa que fizemos, que é
explicámos-te um bocado e ajudámos-te, e acho que aqui é um ponto bem importante porque é que muita gente falha dietas ainda. Mostrar-te o que é e como é que podes ter flexibilidade na tua alimentação. Parece uma coisa que é bem falada dentro do meio, mas o que eu noto é sempre que estou com alguém que nunca ou pouco teve, ou teve pouco tempo com um treinador, um nutricionista, ou teve o azar e não lhe calhou um dos, vamos dizer, minimamente bons. Como em qualquer área no mundo, nós temos profissionais, não estou aqui a dar na minha profissão, mas pronto, whatever. Não estão para aí virados ainda a entregar o melhor serviço ou não conseguem. Mas que aconteceu no 8K e às vezes quando começo com uns novos também, o pessoal ser bué rígido quando quer começar alguma cena. Aí eu vou começar a dieta, agora não pode haver um desviozinho. Ok, pode ser importante numa fase inicial, mas vais ver que no médio prazo não te vai facilitar muito. Ok, aquelas primeiras semanas, e o Francisco fala um bocado disso às vezes quando fomos na tal história de perder peso rápido. Aí, fixe, estás motivado, bora, vamos pressionar agora. Mas tem que haver um momento que às vezes é preciso dar um travão. Nós tivemos um aluno, vou dar aqui um exemplo, no último 8K, que estava a ficar bué too much. Isso provavelmente já aconteceu com um dos nossos. Estava a perder muito peso, começou a ficar cansado, começou a ter repercussões um bocadinho no dia a dia dele. Isto provavelmente também já aconteceu com um dos nossos, de um para um, ou amigos nossos. E teres do outro lado alguém dizer, olha, estás aí bem, mas calma. Esta semana, maybe too much. Estamos a começar a ter aqui perdas de performance no treino, se calhar o teu humor não está fixe, começas a sentir constantemente falta de energia. Podemos manter-nos aí no caminho certo, mas cá não precisamos de ir a 140, o carro já está ali, vamos ver quando estão a 140 e o carro começa a parece estar a desviar um bocadinho. Mano, vamos a 120, continuamos aí bem, estamos aí na direção certa. E neste lado, teres alguém que te ajude nisso também é importante. Estamos na rota certa, esta semana vamos um bocadinho mais chill. Estamos aqui a ter alguns sinais que, se mantiveres, provavelmente a primeira coisa que vais fazer é descambar. Ou seja, vai haver um dia que estás mesmo, correu-te bem mal o dia, estás meio nervado, precisas de alguma coisa para te aliviar o stress. Jantar de amigos. Foi mesmo ali isso, o gatilho. Bebes muito mais do que devias, comes sobremesa, entradas, sais lá a abarrotar. E se calhar aquela evolução que tiveste nas últimas 2, 3, 4 semanas. Até porque muitas das vezes essa é uma porta que depois tu não fechas. Tipo, no dia a seguir facilitas no pequeno almoço, facilitas no almoço, facilitas porque de repente foi tipo, estava mesmo a precisar disto. E depois, só mais um dia, estava mesmo a precisar de relaxar, vou tirar aqui 2 ou 3 dias para estar mais à vontade e depois volto. Mas depois não voltas. Porque aquilo está-te a saber bem, ficaste com uma ideia de aquilo estávamos já a ser too much e nós lhe pedimos isso. Olha, chill. Bom, esta semana vamos mais calma. E quando digo mais calma não é deixares de estás a perder peso. Olha, esta refeição livre, vais estar com os teus amigos, aproveita, relaxa um bocado. Esta semana vamos estar aqui se calhar com um déficit um bocadinho menos agressivo. Vamos ajudar-te aqui a criar targets de ok, vais estar com os teus amigos, mas em vez de estás ali à vontadinha do género, é tudo o que é para a mesa. Ok, o que é que tu gostas? Aí, aquele sítio tem, sei lá, grande sobremesa. Ok, fixe, come a sobremesa. Não ligues tanto às entradas. Aproveita, pede logo uma salada ao início, ou bebe qualquer coisa tipo uma cola zero ou isso. Antes de. Ou quando está, ou as entradas na mesa, ou come qualquer coisa tipo fruta antes de ires para o jantar, independentemente das pessoas, a gente tem que adaptar a cena. Mas por outro lado é isto, é naqueles momentos difíceis que estás mesmo ali para saltar fora, ter alguém de, olha, a gente abre-te a porta, mas fecha-te a seguir, está bem? Do género, vai lá, esta semana vamos mais chill, nós depois vamos cá buscar. Isto implica-se no treino também, esta história de deloads, ou momentos em que vamos de férias. Eu vou de férias, mas quero ir treinar. Mano, relaxa, estavas com aquele toque, já estavas bem cansado, aproveita. Para a semana vens e a gente volta a carregar. Tu tocaste, gostei bem desse ponto que me deste. E há uma coisa que tinha, como falámos também ali da questão do Bruno,
lembraste-me aqui de uma data de exemplos do 8K. Provavelmente a coisa que fez maior diferença, falando depois com os alunos do último Breaking 8K que tivemos, a maioria deles nunca tinha perdido tanto peso tão depressa e conseguido manter a evolução tão bem, mas o ponto transversal que quase todos mencionaram foi o facto de terem alguém a quem prestar contas. Foi o facto de teres alguém a quem reportar todas as semanas, tipo, fazia com que, pá, eu já não me vou exceder tanto. O facto de saber que tu vais ver o que é que eu estive a comer, o que é que eu estive a fazer, faz com que, quando vou àquele jantar, eu já penso duas vezes: será que vou repetir? Será que vou comer a tal entrada ou a tal sobremesa? Tipo, já nem era só as estratégias que nós demos, porque obviamente, e tu falaste muito bem, ajudamos a consciencializar um bocadinho mais as tomadas de decisão e torná-las práticas. Tipo, como é que tu tornas isto tão fácil que é mais fácil tu seguires o teu objetivo do que desistires dele? Como é que fazes esta transição de mindset e tudo mais? Porque obviamente há muitas coisas que vêm jogadas por aí, é mais do que simplesmente teres o plano, é a transição para conseguir segui-lo. Mas acho que esta própria forma de tu teres, saberes que há mais alguém está ao teu lado e está a olhar para aquilo que estás a fazer e porque tens de reportar. Portanto, já não estás só a enganar a ti ou o que seja, mas tens também outra pessoa que vai saber o que é que tu fizeste. Que se tu disseres que comeste menos do que comeste, ela sabe e vai te avisar. Não te deixa enganar-te, estás a ver? Acho que é um game changer do caraças. Falo mesmo da minha experiência. Mais do que tu teres o treino e a alimentação certos, sabes exatamente o que fazer quando entras no ginásio, sabes exatamente o que fazer se quiseres treinar em casa, sabes exatamente o que comer, é tu teres alguém que garante que tu não descambas nisso. Estás a ver? Especialmente nesses dias tramados. Quando sais da rotina. Quando tu entras nesse, era só para espairecer. Mas não precisa de ser do 8 para o 80. E eu sou super apologista, e o António também, tipo, pá, acho que faz sentido para vocês poderem curtir comer e tudo mais. Pá, jantar fora é uma experiência, toda ela gastronómica. Se não for para saber bem, nem vale a pena. Não. Estás a ver? Gastar dinheiro para ir comer o que eu como em casa, pá. Estás a ver? Honestamente, é conseguires fazer isto sem que tu depois fiques frustrado. Porque ficas frustrado. Ficas-te a sentir uma merda porque falhaste outra vez. E falhaste outra vez. E falhaste outra vez. E é um loop. E é diferente quando tu entras nisto ou quando tu tens alguém que te impede de falhar. Ou que te diz o que fazer para tu não falhar. E de repente tu vês o teu corpo a mudar. E estás a ficar mais seco. E estás a ficar mais definido. E chegas ao trabalho de segunda-feira e a malta repara que tu estás mais magro. A roupa começa a sentar como tu gostas. Tu reparas na forma como ela olha para ti quando chegas ao quarto à noite. Até os teus pais, os teus filhos estão a gostar da forma como tu vês. E há uma grande diferença entre tu começares a ganhar este embalo e teres alguém que te mantém neste embalo versus tu estás um bocadinho neste embalo, mas assim que aparece a primeira casca de banana, tu escorregas e deslizas e voltas a trás. E começas a reforçar esta identidade do eu não consigo. Tipo, eu acho que tu já entras para cada dieta tipo do género, já não vai dar. Eu já não acredito nisso. Versus tu teres alguém que é assim que se faz. É assim que se vai fazer com os teus horários, com a tua vida, com a tua agenda, mesmo nos teus piores dias. É assim que nós vamos adaptar para isto funcionar. E tu começas a ver isto a acontecer. E assim que tu ias ter aquele deslize, tens um gajo que te diz o que fazer e que puxa para cima e tu estás a evoluir. E depois é a tal história do primeiro estranhas, depois entranha-se. Sei lá, coisas que se calhar de antes gostavam de bué e tu ias para lá estressado passarem a ser bué automáticas. Vou dar um exemplo. Quem quer perder peso? Até é fixe já, fixe entre aspas, ires comer a tua proteína, seja whatever, tofu, soja, frango e uns legumes ao jantar e até te sabe bem, do género. Se meteres algo extra, até parece que estás tipo aí, já estou tipo aqui a esticar-me, isto nem me está tipo a saber bem, ou começa a ter aquele pequeno peso na consciência. É fixe nesse ponto, tu começas a ter coisas muito automáticas. Nós ficamos muitas vezes nos eventos sociais, por exemplo, porque é algo realmente que muita gente tem dificuldade. Mas se calhar ires jantar ou estás com. Jantar, e não precisa ser fora, pode ser jantar de família. E olhas para as entradas e já não é tipo, aí vou comer, gana queijo, gana não sei o quê. Já é bué. Não, olha, tipo, passo bem sem isto. Tipo, não há um esforço já automático da tua parte
aquilo ir para a mesa e dizer, já comiste bué vezes, não, hoje não faço questão, quero só estar aqui o pessoal, comer aqui este prato que é bué fixe, beber uma jola e ir para casa. Já não é aquilo, aí agora não posso comer a entrada, ou não posso comer sobremesa, não, já é algo automático. Já bebeste duas jolas e já sabes, aí estou fixe, gostei, boa, estou fixe, não quer mais. Ou beber uma colazinha, está fixe. Já tens a capacidade de decidir isso. Vou dar um exemplo. Antigamente eu tinha bué. Às vezes também é porque é um bocadinho de pressão social, mas pronto. Se calhar era mais goloso do género. Refeição, pessoal, sair à noite, vamos fazer qualquer coisa, boom, sobremesa. Agora não. É do género. Se for um sítio que é novo, eu abro, vejo, sobremesa fixe, que eu vou experimentar, normalmente é dividido com alguém. Ou abrir e pensar, não há aqui nada de novo, não há assim nada que eu adoro. Passei à frente, já nem custa, é automático. E às vezes esse automatismo trabalha-se nestas circunstâncias, nós damos essa pequena mão durante este percurso e é muito mais fácil para ti manter estes resultados. E não ser só, pronto, já voltou a ganhar peso outra vez. Não. Pá, genuinamente, isto é um cheat code do Beda Grande. Isto é um cheat code do Beda Grande, tu teres isso a funcionar para ti. Eu acho que nós estamos a gravar este podcast e enfatizar também este tema porque não adianta tu trocares a dieta, tu trocares o treino, fazeres mais cardio ou o que seja, se o basilar, se o mais importante não estiver a acontecer consistentemente. E a melhor forma de tu resolveres não é comprar um novo suplemento, não é comprar um novo equipamento de treino, não é trocar o plano em si. É get shit done. E se o teu problema é get shit done, é fazer as coisas que têm de ser feitas, é os deslizes, então a melhor coisa que tu podes fazer é alguém que te impeça de fazer esses deslizes. Honestamente, olhando para a fase do ano, vamos entrar agora na reta final de 2026. Queres ser o tipo de pessoa que, genuinamente, pergunta e deixa-me aí nos comentários, tu queres ser o tipo de pessoa que continua a deixar para depois e que vai tentar outra vez a mesma coisa em setembro como tentaste nos últimos meses, ou queres fazer algo realmente diferente e mostrares a ti mesmo que és capaz de fazer isto? Não é bem isto como um ponto de frisar na cabeça. We are just telling you the truth. Se sentes que isto é algo constante da tua parte, acho que revê este episódio um pouco. E onde é que podes estar a precisar mais de uma ajuda, o que é que realmente tem dificultado, este português hoje está tough, nesta progressão real. Deixa nos comentários, entre em contato connosco e penso que é assim, da minha parte, o que eu vos tenho para entregar hoje. Se quiseres saber mais sobre o Breaking 8K, se for algo que te interessa para garantir que tu consegues efetivamente queimar gordura, definir, perderes entre 5 a 14 quilos de gordura nos próximos 2 meses e garantir que tu chegas ao final do ano no shape que tu disseste que ias chegar, clica aí em baixo para saber um bocadinho mais sobre a lista de prioridade, também para poderes ter acesso às vagas antes que elas esgotem. O ano passado foram 6 horas até esgotar. Portanto, se for algo que te interessa, se queres mesmo get shit done e ter alguém ao teu lado a dizer-te o que fazer, a puxar-te para cima, mas também a puxar-te as orelhas quando tem de puxar, clica aí em baixo para saber mais. Também é sem compromisso, é apenas a forma de poderes garantir acesso às vagas quando elas abrirem e de poderes saber mais sobre o programa que tem entregado resultados consistentemente ao longo dos últimos anos. Centenas de atletas e pessoas como tu, que trabalham, que têm vida, que treinam duro, comem bem, mas mesmo assim não estavam a conseguir ter aquele corpo definido e tonificado, porque mais do que precisares de um plano, precisavas de alguém que garante que tu faças o plano. E acho que é isto. É isto, pessoal. Vemos no próximo episódio. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!